partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 18 de junho, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre o projeto Futuro para Crianças e Jovens da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos e Atletismo. Vamos mostrar a importância do projeto para a comunidade bauruense e seus resultados no esporte nacional. Veremos também como ele funciona e os seus desdobramentos. Conversamos com o treinador de atletismo da ABDA, o Neto Gonçalves, coordenador de natação do Projeto Futuro, Daniel Pestana. Também falamos com o professor da Universidade Federal do Paraná, Luiz Tomassim, e com a professora da Universidade de Brasília, Dulce Maria Suassuna. Então daqui a pouquinho a gente vai abordar este tema. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Time completo, Tuca Américo, Zeca Marques e hoje começamos com Carlo Napolitano, ainda de ressaca depois da derrota do Bauru Basquete no último final de semana. E que derrota, com D maiúsculo, né, Carlão? Um abraço pra você. Esse é um dos meus temas, pra variar, né, Zeca Marques? O maior comentarista de basquete da mesa, né? É o nosso maior especialista em basquete. Né? Mas antes disso eu vou começar com uma vaia. Uma vaia para nós mesmos, né? Inclusive para mim. Nós não falamos nos últimos programas sobre o falecimento do Muhammad Ali, né? E foi um evento de proporções globais e o Observatório do Esporte pisou na bola sobre esse fato. Ou tropeçou na corda, se enroscou na corda. Levou um jab de direito, uma direita do próprio Muhammad Ali. Não entramos nem no ringue. Não entramos, fomos a nocaute. Né? Mas fica aqui a lembrança do fato, né? Talvez um dos maiores esportistas de todos os tempos, né? Pelo menos lá nos Estados Unidos ele deve ser considerado como tal. Talvez ele rivalize no mundo com o Pelé, né? Como o principal atleta do século passado, mas sem dúvida alguma a figura do Muhammad Ali é muito maior em termos de posicionamentos políticos, sociais, de práticas do que o nosso que o Zeca Pelé. Até gostaria de fazer essa comparação, né, Zeca? Politicamente, o Muhammad Ali, o Cassius Marcellus Clay, é muito mais influente politicamente, como opinião, né, do que a condição do negro nos Estados Unidos, do que sempre que se cobrou aqui o posicionamento do Pelé, né? Eu acho que, na verdade, é inevitável fazer comparações, mas que as comparações acabem aquilatando esferas de grandezas diferentes. Claro. O Juca Kfouri citou, quando houve o falecimento do Muhammad Ali, que o Pelé não chegava aos pés do cidadão Muhammad Ali. Sim. Né? E que, obviamente, esportivamente eram dois fenômenos. Mas eu acho que, se a gente for pensar esportivamente, o Muhammad Ali hoje, se fizesse o tipo de conduta que ele tinha à época, nos anos 60 e 70, hoje seria tido como um falastrão, alguém com falta de fair play, provocador barato, que ele fazia isso antes, durante as lutas e depois das lutas. Agora, é inegável que a posição política, o fato de ele ter se recusado a participar da Guerra do Vietnã, a luta pelos direitos dos negros norte-americanos, isso não tem paralelo, eu diria, em nenhum esportista do mundo. Sim. Né? E o Pelé sempre foi tido aqui no Brasil como um sujeito um tanto apolítico, que pouco se envolvia com questões caras à época em que ele atuou, por exemplo, com a ditadura militar no Brasil. Né? Agora, esportivamente, eu acho que o Pelé também é algo que não tem paralelo no mundo, claro, em qualquer outra modalidade. A gente poderia fazer um programa só para discutir a questão do mito no esporte. E eu acho que, na minha modesta classificação do mito no esporte, eu tenho, a princípio, 3 nomes, que para mim são incontestes. Muhammad Ali, Ayrton Senna e Pelé. A gente pode até vasculhar mais alguns, mas esses aqui, para mim, eu coloco na estante dos mitos no esporte. E acho no pódio. Então, no pódio, num pódio triplo, colocaria os 3 em pé de igualdade. E o Muhammad Ali, obviamente, até pelo fato de ser norte-americano,
ele tem, como o Carlão usou o termo que eu acho o mais adequado, ele tem um alcance global. Sim. Apesar do futebol ser um esporte mais global que o boxe, eu acho que o fato de ter sido um lutador norte-americano, na época em que ele lutou, fez dele ter esse alcance global. E eu acredito também que a figura do Ali, ele era um personagem de si mesmo, né? Acho que muitas pessoas tiram aquele documentário Quando Éramos Reis, onde vai retratar a luta dele com Foreman no antigo Zaire. E é muito engraçado, porque chega uma hora, ele sempre se autorreferenciava, eu sou maior, eu sou o profeta, eu sou o cara que renovou o boxe e tal. E chega a hora no documentário que ele mesmo não suporta como ele está sendo grandioso, ele começa a rir dele mesmo, né? Mas ele encarou esse personagem, mas ele soube se aproveitar dessa figura, né? E transformar isso num reflexo para muitos jovens. Então acho que é importante também o que ele representa para a comunidade negra americana. Não, e o que é sensacional, as grandes lutas deles, né, especialmente depois que ele se torna célebre, foram contra lutadores negros. Sim. E essa luta contra o Foreman era quase a luta do bem contra o mal. O bem encarnado no Ali, que era o homem da contestação política, sim, e o Foreman, que era tido como homem do sistema, alguém integrado, que seria, né, parecido com a posição política do Pelé, pouco contestador, e por aí vai. E o próprio Foreman declarou que com a morte de Ali, disse que morreu a melhor parte dele. Sim. Agora, o Ali, não me lembro dele ter comentado que ele foi usado por um ditador do Zaire, sim, nessa luta, que vivia-se uma ditadura no Zaire, que usou recursos, sabe-se lá de que origem, para poder promover aquela que é tida como a grande luta da história do boxe. Sim. Né? Uma luta e o Foreman deu uma declaração que ele admirou o Muhammad Ali como esportista depois da luta, que ele já estava caindo no nocaute, e o Muhammad Ali não deu um último golpe ali que poderia levá-lo a algum dano mais sério, a se machucar. Ele falou, então ele também tinha fair play, não é? Ele já tinha derrubado, talvez aí o Mike Tyson, por exemplo, não faria isso. Ele daria um golpe fatal ali para derrubar de fato e nocautear o seu adversário. Mas nem precisava, aquele golpe que ele já tinha encaixado, nem precisava. Só para fechar aqui, então, quem não viu, que veja o documentário Quando Éramos Reis. E alguns vídeos no YouTube em que você pode conhecer um pouco mais a forte personalidade desse grande atleta. Fica aí, portanto, a nossa sugestão. Carlão? Outra vaia. Mais uma? Hoje eu vou só dar vaia. Não, uma vaia para a torcida do Palmeiras, não é? Que na semana retrasada se envolveu numa briga generalizada numa Garrincha em Brasília. O Palmeiras foi penalizado na semana, mas a pena foi suspensa. E na quarta-feira, em Curitiba, a torcida acende sinalizadores no final da partida. A partida vai para os acréscimos e o Palmeiras atrapalha o time. Né? Então uma vaia aí também grandiosa para a torcida do Palmeiras, que ao invés de ajudar o time, está prejudicando. Zeca, deixa eu pegar carona um pouco nesse comentário. Eu estava assistindo na última segunda-feira, antes de começar o Bem Amigos, tem a transmissão do futebol de salão. E estava jogando Corinthians e tem o nome da cidade do Sul lá, o nome de uma pessoa, eu esqueci o nome do time agora. Carlos Barbosa? Carlos Barbosa, creio que seja isso. E a torcida o Corinthians estava ganhando de 2-1 e a torcida do Corinthians me acende o sinalizador dentro do ginásio coberto. Né? Ou seja, não é para acender nem no estádio de futebol, quanto que é menos aberto, no ginásio coberto. Aí ficou aquela fumaceira, faltava um minutinho para acabar o jogo, ficou aquele... continua, não continua, como é que faz, como é que não faz. E continuaram o jogo com fumaça. Eu acho que como faltava um minuto por pressão da própria transmissão da TV, acabaram... Mas ficou 2-1? Ficou 2-1, mas é horrível, né? Uma total falta de bom senso. O narrador do Sport TV, não recordo quem é, ele mencionou, porque isso é um desrespeito pro torcedor, pras equipes, pra audiência, pra transmissão. Deve interromper a transmissão no ato. Né? Transmite e entra o Bem Amigo, já estava atrasado, já era umas 9h10. E aí eu quero vaiar a nossa justiça desportiva, porque como é que se dá uma punição ao Palmeiras de ter um jogo com portões fechados e o Flamengo teve uma outra punição, que é jogar a 100 km de distância da cidade do Rio. Para ele é fácil, vai para Volta Redonda. Não pode ser em Volta Redonda, porque Volta Redonda é casa, né? Não pode ser em Volta Redonda, não pode ser numa Garrincha, mas vai para qualquer outro lugar. Juiz de Fora tem mais torcida do Flamengo do que Mineiro. Do que em Volta Redonda. Verdade. Mas se há essa punição, essa ideia do efeito suspensivo, Carlos, só existe no Brasil. Das grandes ligas mundiais só existe aqui. Porque se o tribunal estabelece uma pena, essa pena é cumprida. Não tem que discutir. Então a gente está desacreditando o próprio tribunal que acaba aplicando essa sanção. Então, para mim não faz sentido. O efeito suspensivo para jogador que é expulso, para jogador que tem terceiro amarelo,
Eu acho que isso acaba... Pego no exame antidoping. Isso acaba criando um descrédito com a própria competição. É complicado. Tem mais uma vaia, né? Não acho que não chega a ser vaia não, Guilherme. Não Acho é que vaia. é só o comentário do resultado do basquete, né? Bauru, todo mundo sabe, perdeu o último jogo e perdeu de uma forma até... O duro não é perder o jogo, né? O duro é, entre todas as formas, existe várias maneiras de você perder um jogo, um campeonato, né? Bauru... fica uma vaia. Fica uma escolheu a vaia do pior Carlos Napolitano maneira, né? para o Bauru Basquete pelo último jogo. E aí pelo último período, né? O terceiro e o quarto quartos. Eu não assisti o quarto quarto, eu desisti. Também, já não tinha. A polêmica da arbitragem no antepenúltimo jogo da bola presa desapareceu, né? Com esse resultado acachapante na final, 34 pontos de diferença. Sim. Foi. 100 a 66, né? O que me chamou a atenção, até estava conversando com o Zeca esses dias, foi assim, eu senti que alguns jogadores sequer entraram na quadra, né? Eles estavam ali, talvez de cor presente só, e alguns até que se esconderam na partida. E também o time não foi um time ali, acho que alguns jogadores tentaram resolver sozinho, outros se esconderam, né? Teve até, num dos intervalos técnicos, o técnico pediu para que o time jogasse no garrafão com o Hetzheimer e não aconteceu, né? E eu disse aqui nos programas anteriores que o caminho para o Bauru ganhar do Flamengo seria... Passava pelo garrafão. Passava pelo garrafão com o Hetzheimer. Vocês acham que a massa rubro-negra presente no ginásio fez a diferença? Ou, pergunto para o Guilherme, que já se prontificou a responder, se a massa pressionou e o quanto tem de desmotivação em função ao que me parece um desmonte anunciado do time de Bauru. Fica um ponto de interrogação para saber como esse projeto vai continuar. Que vai continuar? Vai. Tudo indica que sim. Mas de que forma? Brigando por títulos? Porque esse ano, nessa temporada, né, Bauru brigou por absolutamente tudo. Não ganhou, é verdade. Mas foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão das Américas e vice-campeão mundial. Contra o Real Madrid, até entendo que Bauru não tinha obrigação nenhuma e o que viesse era lucro àquela altura, até pelo investimento do Real Madrid comparado com o Bauru Basquete. Agora, as outras competições, teve também o Campeonato Paulista no meio disso, Bauru acabou abandonando o torneio no meio para fazer aí aquela pré-temporada lá nos Estados Unidos contra times da NBA. Enfim, isso é uma outra história, mas de 4 oportunidades, Bauru não conquistou nenhum título. E pelo tamanho do projeto, por tudo que se investe, pela folha salarial que tem, é difícil um projeto desse tamanho passar sem nenhum título na temporada, sendo que você não tem adversários que investem também a essa altura, tanto quanto investe Bauru e Flamengo, podemos colocar assim, né? Então fica difícil a gente cravar aí de que forma que o Bauru vai disputar as próximas temporadas. Existe a possibilidade do Murilo ir para o Vasco, do Robert Day acertar com Franca, Labate deve ser mesmo dispensado, Paulinho Borassini deve estar saindo também, e outros atletas também podem deixar o elenco. As peças de reposição, que nível que vai ser esse jogador que vai chegar para substituir de repente o Robert Day, Paulinho Borassini, o próprio Murilo para fazer esse revezamento no garrafão, quem vai chegar, que tipo de jogador vai chegar? Então, essa é a dúvida, mas atrapalha, interfere também, né? Você vai para um jogo decisivo, você não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, sua cabeça de repente já está em outro lugar, pode pesar, não deveria, mas pode. Mas o que Bauru fez no jogo contra o Flamengo foi um papelão, a verdade foi essa. Mas talvez o Bauru tenha feito um papelão porque o Flamengo jogou muito bem, a gente tem que reconhecer Sim. isso, né? E o Marcelinho, ele arrebentou com o jogo. Mas explorando as fragilidades, né? Bauru insistia em arremessar de 3 e a bola não caía. Não, e ele insistia e acertava todas, né? Pois é. Foi essa a diferença. O dia que a coisa tá caminhando bem, o cara pega confiança, acerta a mão e um abraço. Mas a estratégia que Bauru usou praticamente o campeonato inteiro não surtiu efeito justamente no quinto e decisivo jogo. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. E agora vamos aos destaques de Tuca Américo. Então, saudações amigos da mesa, ouvintes. Vamos lá, tem uma coisa aqui que me deixou curiosa, né? Eu estava vendo a notícia da Etienne Medeiros que foi pega no doping e pegaram ela com uma substância que chama fenoterol, que é um antiasmático que atua como broncodilatador. Até aí tudo bem, né? Ela vai justificar, né? Os advogados vão justificar que ela tem problemas respiratórios realmente, né? E que nesses casos existe um documento que o médico tem que preencher que chama TUE, T-U-E, Terapia Única de Exceção. Então o médico faz uma justificativa que ela tem um problema, né? E excepcionalmente
uma junta de médicos deixa ela se utilizar desse medicamento. Só que o negócio é o seguinte, esse medicamento estimula a produção de eritropoetina, ou seja, melhora a circulação, né, de oxigênio no corpo, né, as hemácias carregam melhor oxigênio, e também de anabolizantes. Então eu fico aí numa sinuca de bico, né? Ela precisa do remédio, mas o remédio realmente melhora o desempenho dela, Zé. Que daí, meu filho? O que é paradoxal e até irônico é que, por exemplo, meu irmão sofria na infância de bronquite asmática. E o médico recomendou que ele praticasse natação. Então a natação, que é uma atividade esportiva... Que seria o remédio? O remédio para problemas bronquioasmáticos... não está sendo suficiente, ela tem que recorrer à medicação. Agora, isso abre uma brecha para atletas que não têm o problema fraudarem algum tipo de atestado, e sempre haverá, infelizmente, profissionais para tudo. Claro. E poderem também ingerir esse tipo de substância para ajudar o desempenho nas piscinas. Né? A notícia ruim é que ela pode ficar eventualmente fora dos Jogos Olímpicos. Ela já perdeu a bolsa pódio do governo, lá, que são R$8 mil que ela recebe para os atletas que estão entre os 20 melhores atletas do mundo naquele momento. Ou seja, ela está entre os 20 melhores nadadores na categoria que ela compete. Né? Então é um dano complicado para a gente, principalmente nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil e tal. Mas fica aqui a minha dúvida nessa questão meio conflitiva, né? Que ela tem que tomar o remédio, mas o remédio também, de certa forma, melhora o desempenho dela, não só trata a doença que ela tem. Uma situação que eu achei curiosa, né? Para a gente entender um pouco esses caminhos tortuosos do doping. É até importante falar sobre isso, porque nessa semana um amigo me perguntou, a mocinha que ia representar o Brasil nas Olimpíadas, dopada, mas muita gente sabe, de repente teve acesso à notícia, mas não entendeu bem o que estava acontecendo. Então é legal a gente trazer mesmo os detalhes do que aconteceu, né, Tuca? Aqui a informação vai além das 4 linhas. Tá, só para fechar, existe uma chance grande dela participar, porque o advogado dela, Marcelo Franklin, que é especialista em doping, e que livrou César Cielo no famoso caso do remédio contaminado lá na farmácia de manipulação, né? Vou falar um tema rápido aqui que interessa para os São Paulinos. Não sei se vocês acompanharam, o Lugano, né, na vitória do São Paulo contra o time do Vitória, ele forçou um cartão amarelo e depois nas entrevistas ele falou que realmente ele forçou esse cartão, né? E aí recupera aquela informação lá antiga do Valdívia, Carlão, que em 2013, né, num jogo do Palmeiras contra o Paraná pela Série B, quando ele levou o terceiro cartão, ele realmente confirmou que tinha forçado o cartão, e daí ele, em vez de ser suspenso por um jogo, ele foi suspenso por 2. E aí eu pergunto pro Zeca, né, o Lugano tem que ser suspenso também, Zeca? E como você vê essa atitude, né, que é tão comum de forçar um cartão para... Não basta ser malandro, tem que parecer malandro. Essa é a grande oportunidade que o atleta tem de ficar quieto, e eu acho que esse tipo de exploração do caso vai levar a que ele seja suspenso por 2 jogos. Isso contraria a ideia do fair play, quer dizer, claro. Eu estou provocando uma punição que vai me beneficiar. E nesses casos recentes, 2 gringos, né? Um uruguai e um chileno. Teve um agora no Paulista com o Gabigol, que ele entrou no final da partida para forçar o cartão, e daí o repórter insistia na pergunta e ele só dava evasivas. O Serginho Chulapa, quando jogava no São Paulo, ele dizia que não podia vir a Marília, aqui na Grande Bauru, porque ele tinha tido um relacionamento extraconjugal com uma mulher em Marília, e isso foi descoberto pelo companheiro, o marido da mulher. E ele foi jurado de morte caso pisasse em Marília. Então o Serginho contou isso em entrevista no Cartão Verde na TV Cultura, que sempre que havia um jogo anterior à deslocação a Marília, ele provocava ou o cartão vermelho para ficar suspenso no jogo seguinte, ou se já tivesse com 2 amarelos, provocava o terceiro para não ter que acompanhar a delegação. Para preservar a vida. E quando não era possível uma saída por meio de uma punição dessas, ele inventava uma contusão qualquer. Então vejam, mais uma vez, é uma punição que beneficia o atleta. Ele quis o terceiro cartão amarelo, provavelmente para poder não participar de um próximo jogo, visando uma partida mais importante lá na frente. Claro. Então acho que isso tem que ser evitado. Mas se está na regra. Mas se está na regra, eu não tenho, jogo com o regulamento embaixo do braço. Né? Mas então aí o jogador também joga com o regulamento embaixo do braço. Não, eu concordo. Agora, o que incomoda é ele vir a público e falar. E dizer que ele fez e forçou. E mais uma vez, eu sou o bom, eu sou o espertalhão. Enganei o árbitro. Eu, quando apitei profissionalmente futebol, isso era comum em categorias menores, juniores, infantil, juvenil, que hoje é sub-15, sub-19. Um atleta do São Paulo
num jogo no CT do São Paulo, falou: professor, as finais começam daqui a 2 jogos, eu tô pendurado, eu quero tomar o terceiro para folgar no próximo jogo e ir para as finais zerado. E ficou a partida inteira me incomodando porque ele queria o cartão. Eu falei: faça alguma coisa que me exija de mim uma punição cartão amarelo, né? E aí ele acabou fazendo uma falta violenta que talvez eu pudesse dar o vermelho para ele. Mas eu imaginei, final de jogo, se eu der o vermelho, eu vou complicar um jogo que estava correndo bem e eu punir com cartão amarelo. Sim. Deveria ter feito a punição com vermelho, porque seria exemplar. Sim. Ele ia pensar 2 vezes, porque é muito simples. Ele pode segurar a bola com a mão, ele pode retardar o reinício do jogo, que são punições brandas, né? Não, mas aí, basta um amarelo. Marcar um gol, tirar a camiseta. Agora, o que me incomodou mais, Carlão, foi ele pedir para mim: professor, me dá o cartão amarelo, porque eu tenho que folgar no próximo jogo para ficar livre para as finais. Mas você acabou de falar sobre a punição, né? Que no Brasil é sempre revertida pelo tribunal. Nesse caso é o tribunal que vai aplicar certamente uma multa. Mas será que não seria mais legal anular o cartão? Não, eu acho que... Anula o cartão, daí ele fica pendurado. Continua pendurado, daí ele fica pendurado. Não, aí eu acho que é o contrário. Ele foi punido tecnicamente por uma infração que ele cometeu no jogo e essa punição é o cartão amarelo. Se o cartão amarelo vai provocar que ele fique de fora na próxima partida, tudo ok. A punição por mais um jogo de suspensão não é pelo que ele fez dentro de campo, é pela declaração após o encerramento do jogo. E isso é possível. Então, eu acho que são 2 punições, Carlos. Uma técnica pelo jogo e outra disciplinar pelo que ele disse depois do jogo. Mas talvez a maior punição seja ele ficar pendurado e ter que jogar outro jogo. Pode ser. Mas não anula o que ele fez no campo, né? Tucamérico, a gente precisa saber qual que é o próximo jogo do São Paulo nesse final de semana, para saber qual é o jogo que o Lugano perde. Tá aqui. Não é em Marília, né? Porque o Marília não disputa a primeira divisão. Isso não é. Próxima rodada, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo em Brasília. Provavelmente ele não queira pisar no Planalto Central por algum motivo, né? Pode ser. Bem, meu último tema me causou um certo estranhamento, né? O Marco Polo Del Nero, a gente sabe que o Dunga foi afastado da seleção, toda a equipe do Dunga, né? Enfim, a pergunta não é porque ele foi afastado, é porque ele foi chamado para ser técnico pela segunda vez, né? Muitos comentaristas dizem que ao chamar o Dunga houve um retrocesso para 2010 e não avançar para pensar na próxima Copa do Mundo, no futuro da seleção. Mas o Marco Polo Del Nero falou que o que motivou, na verdade, ele a afastar o Dunga e equipe não foi só o resultado, né, na Copa América Centenário, mas o editorial do Galvão Bueno no Jornal Nacional, lá na TV Globo. Né? Aí eu fico com essa dúvida na cabeça: mas esse editorial do Galvão Bueno na Globo tem esse poder enorme de afastar o técnico da seleção? Ele estava sendo fritado há muito tempo, claro, já, né? Tava os próprios comentaristas da Globo vinham fritando ele há muito tempo. Assim, eu acho que ele se deu muito mal no programa do Galvão, lá Bem Amigos, quando ele foi. E ele foi cobrado ali. E foi muito cobrado, ou seja, todo mundo falava: você está preparando um time para ir para as Olimpíadas, mas o mais importante não são as Olimpíadas, o mais importante é a classificação para a Copa do Mundo, não é? E ali ele foi evasivo, deu aquelas desculpas e respostas farrapadas, então acho que ele já caiu antes de ir para a Copa América. E uma certa arrogância: não, mas nós estamos no caminho certo, eu estou certo, eu sei o que eu estou fazendo, mas isso não se refletia quando a gente O próprio via. Gilmar Rinaldi, né, declarando que sai como um vitorioso da seleção brasileira, com a cabeça erguida, como um campeão. Eu não sei onde, né? Porque o Brasil deu um passo atrás nas últimas Copas das Américas aí. Ele sempre participou e chegou até as quartas de final e a gente já achava um absurdo perder para o Paraguai como perdeu das 2 vezes. Agora deu um passo atrás, ficou na primeira fase num grupo com Peru, Haiti e Equador. Então, mas é um bode expiatório atribuir ao editorial do Galvão Bueno do Jornal Nacional a saída do Dunga. Até porque esse editorial foi feito praticamente 24 horas depois do jogo. Foi feito um dia depois do jogo, na noite seguinte. E a decisão já estava tomada antes. A gente já sabia na segunda-feira que fatalmente o Dunga não seria mais o técnico. Ele já foi para a Copa América, como vocês disseram, com a obrigação de fazer uma boa campanha. Caso contrário, seria demitido. Né? Sim, isso. E o que me chama a atenção... Já acabou, Tucamérico? Não, só para fechar isso, né?
é muito estranho, porque é lógico que a gente tem que recuperar a informação também, que ao Brasil ser eliminado na primeira fase, isso deve ter causado um prejuízo sensível em audiência Para a e TV grade Globo. de programação da Sim, Rede Globo, né? E o que se espera é o Brasil disputando a final, mesmo com a seleção em baixa, ainda ela rende uma bela audiência na TV E aberta. até ali depois, se não me falha a Se memória... depender de mim, o prejuízo não vai ser nenhum, porque eu não assinei um jogo. Não, mas Vai aí é ficar porque igual. os jogos acontecem alguns às 11 da noite. Não, eu já então tô dormindo Você já há tá muito dormindo, tempo, cara. Zé. Não, mas pensa que nesse horário, Carlos, um jogo da seleção sempre vai aumentar a audiência, porque é um horário que a audiência, já é menor. do horário. Já é menor. Agora, o Uruguai também ter sido eliminado na segunda rodada, o Brasil foi na terceira, o Uruguai foi na segunda. Sim. Já também foi uma perda para os interesses de audiência em função da rivalidade que o Uruguai tem com o Brasil, em função do Suárez, que poderia ser um jogador que atuaria na fase seguinte Claro. e daria um dos destaques interesse, da Copa um América. interesse maior para a Copa América. E agora, de fato, o público brasileiro fica um pouco desinteressado, o público de massa, quando o Brasil está fora dessa competição. Foi engraçado até, antes de você completar, Zeca, falando do Galvão Bueno, ele tinha, se eu não me engano, eu li no portal da UOL, mas ele tinha ainda 10 minutos até passar para a Fórmula 1, que eles iriam transmitir, né, mesmo que gravado, o Grande Prêmio do Canadá, que ocorreu no último final de semana, mas ele tinha 10 minutos para bater papo com o Ronaldo Casagrande e ele simplesmente Passou por parou, cima. passou ali. Há muito tempo que eu não vi o Galvão tão pé da vida, para falar a verdade. Não, mas e ele ainda disse, fechou com a seguinte frase, né? Vamos ver agora que os dirigentes resolvam o que vão fazer com o futebol brasileiro. Não, só para fechar, a diferença de opinião entre primeiro tempo, segundo tempo e pós-jogo, né? Mudou ali da água pro vinho que pensava em relação à Completamente. seleção. O Casagrande, que eu acho até que é um comentarista dos mais articulados, né? Ele vendeu a ideia de que aquele time era um time mais leve, com mais qualidade técnica e que era um time para o futuro. Quando a gente vê que o time mais leve, com mais qualidade técnica, perde para o Peru, isso é para derrubar comentarista também, né? Mas o mais irônico dessa situação toda é o Brasil ser eliminado pelo Peru no final do jogo com um gol ilegal, um gol de mão. E aí vem aquela velha história do fair play. O jogador que fez o gol de mão de forma deliberada. Ele sabia que usou a mão de maneira imprópria para fazer o gol. Isso. E as câmeras da transmissão foram felizes porque sintonizaram com frequência a expressão fisionômica dele e ele não sabia onde se esconder. Ele olhava para a arbitragem pensando, daqui a pouco vão anular e eu vou ter o cartão amarelo. Thierry Henry colocou a França na Copa do Mundo com gol de mão também, né? Sim, mas acho que o gol de mão do Henry foi aquele gol tímido, né? Ele usa a mão duas vezes, não foi uma, foram duas vezes, mas de maneira mais elegante, né? Mais discreta. Mais discreta e querendo ludibriar. O peruano não. O Deu peruano, um corte o peruano fez um golpe ali de... Se você olhar para a expressão dele, é muito engraçado. Ele não sabe, ele se assusta. Ele se assusta e fala, pô, deram um gol? Nem eu tô Ô, comemorando. Zeca, e aquela demora? Foi ali um período de 4 minutos, né, para confirmar o gol do Peru? Não, o Arnaldo César Coelho fez um comentário interessante na transmissão que a reação dos jogadores peruanos e a reação dos jogadores brasileiros demonstrava para a arbitragem que alguma coisa Grave tem acontecido. grave ou estranha tinha acontecido. A reação do goleiro brasileiro, o Alisson, dos 2 ou 3 zagueiros do Brasil, é muito sintomática. E a reação do jogador peruano, de ficar ali Na dúvida, comemora ou não comemora? Também demonstrava algo. Agora, eu acho que uma arbitragem que não vai recorrer a recursos eletrônicos, porque é proibido na competição, não pode demorar tanto tempo para validar um gol. Sim. E aquele é um lance que é de visão do auxiliar, do árbitro assistente, e o árbitro não estava nem tão mal colocado. Né? Ali foi uma falta de atenção, uma falta de concentração. O que a gente já discutiu aqui, uma arbitragem que pudesse pegar 360 graus do lance, teria observado. O árbitro que fica na linha de fundo, o terceiro árbitro, né, que fica na linha de fundo, talvez pudesse colaborar, que é o que acontece na Copa, da Eurocopa, que também está acontecendo paralelamente à Copa América. E ele já estava bastante contestado dentro da partida, né? 2 Sim. pênaltis que ele não tinha marcado. O Arnaldo, no intervalo, dizia que o árbitro estava em má fase. Sim. E o Casagrande, Arnaldo, o que eu menos quero na minha vida é um árbitro em má fase. Imagine vocês irem para uma mesa de cirurgia com o médico em má fase. É complicado. Você está em 105,7 aqui na Unesp FM. Este é o Observatório do Esporte. Complementando então, Zeca. Bom, o que se sucedeu após a saída do Dunga é a contratação do Tite. O Tite vem para a seleção depois de ter assinado um documento 6 meses antes protestando contra o atual presidente Marco Paulo Del Nero. Então o Tite está sendo muito cobrado agora por uma falta de coerência.
Se ele contesta um presidente, agora ele vai submeter esse presidente. Eu acho que o Tite sozinho não é nenhuma solução para a seleção. A solução é mais profunda, que é a mudança da forma como o futebol tem sido gerido no Brasil. Isso passa pela CBF e pelas federações estaduais. Enquanto não sair essa diretoria, essa direção, que está arranhada em múltiplos pedaços do corpo com denúncias de corrupção, não dá para a gente ter um trabalho sério, por mais que seja uma pessoa bem intencionada, como eu acho que é o Tite. Que agora cria um problema para o Corinthians, e o presidente do Corinthians, aliás, foi muito deselegante na maneira como ele se referiu à forma da CBF tratar o caso. Até porque eu acho que a CBF convida o treinador e não tem que dar muita satisfação para o clube. Eu acho que ele apontou para a CBF as farpas que ele queria direcionar ao próprio Tite, porque isso não caiu bem no colo da direção corintiana, o Tite ter aceitado. Assim como, por exemplo, o Muricy recusou um convite semelhante quando ele treinava o Fluminense, logo depois da saída do Mano Menezes, não foi? Na época do Mano. Mas eu quero terminar os comentários aqui da primeira parte do programa falando sobre o que acontece na Eurocopa. A gente louvou a Eurocopa, eu especialmente, antes dela começar, e nós temos assistido a diferentes distúrbios entre torcedores, especialmente ingleses, russos e franceses. Já houve 3 ou 4 confusões graves, a polícia francesa parece que está abordando a situação de maneira também muito equivocada. Agora, o chamado primeiro mundo, aquilo que é modelo de gestão do futebol, modelo cultural para nós latino-americanos, dá amostras de que várias tensões seculares ou milenares no continente afloram e voltam a aflorar numa competição futebolística. Porque não é à toa que os ingleses vão se deparar contra os russos e contra os franceses da maneira como tem acontecido. Por mais que sejam pessoas que beberam além da conta e etc. E para encerrar, de fato, me chama muita atenção a preparação que as televisões brasileiras fizeram para transmitir o evento. Tanto a TV fechada, Sport TV, como a TV aberta, Bandeirantes, a impressão que dá é que os comentaristas, e alguns bons comentaristas, eles fazem proferem as suas opiniões e análises a partir de álbuns de figurinhas que têm dados sobre aquele atleta, sobre aquela seleção. Onde joga, onde nasceu, quantos gols fez. Então fica uma cultura de almanaque a qual eles se remetem. Por quê? Porque a Sport TV e a Bandeirantes, há muito tempo, não tem tradição de exibir competições internacionais desse porte na sua grade. Então eles pegam um grande evento como esse, mas rotineiramente elas abandonaram o futebol internacional e não é a grande prata da casa, tanto no Sport TV como na Bandeirantes. Era até pouco tempo o futebol brasileiro na Bandeirantes e é até hoje na Sport TV o futebol brasileiro. Pior que os comentários é ouvir a narração do Datena. Que também não é um locutor preparado para fazer esse tipo de trabalho, apesar de ele ter outras qualidades. Você está em 105,7 aqui na Unesp FM. E agora vamos para a matéria desta semana. A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Projeto Futuro começou suas atividades em setembro de 2010. O objetivo do Projeto Futuro é fazer com que crianças carentes da comunidade de Bauru fossem incluídas na sociedade por meio do esporte. Em dezembro de 2010, 3 meses após seu início, 400 crianças estavam inscritas no projeto. Até o momento, mais de 4.000 jovens já passaram pelas piscinas do programa. O coordenador de natação da Associação Bauruense de Esportes Aquáticos, Daniel Pestana, falou sobre as mudanças que o projeto tem causado no comportamento de seus participantes. O treinamento, ele já coloca um compromisso, de você ter um objetivo e ter um compromisso. Respeitar o próximo, respeito à hierarquia, respeitar as autoridades. Então, o trabalho humanizado está sendo muito bem feito aqui, que não é simplesmente focar o resultado, mas é focar a criança, o adolescente e ajudá-los no crescimento. Criado por um grande empresário bauruense, o Projeto Futuro inicialmente trabalhava com as modalidades de natação e polo aquático. O professor da Universidade Federal do Paraná, Luiz Tomassin, fala da importância de jovens terem acesso aos esportes não convencionais. Quando as crianças têm acesso a experiências esportivas, principalmente aquelas que não são tão simples de acessar no seu cotidiano, na vizinhança, em casa, de fato elas estão podendo estabelecer um parâmetro de expectativas um pouco mais interessantes, um pouco mais ricos em relação à sua experiência com o esporte. A professora Dulce Maria Suassuna, da Universidade Federal de Brasília, acredita que a inclusão esportiva só beneficia
beneficia uma minoria. Sou um pouco crítica em relação a essa ideia da inclusão esportiva. Não porque ela seja algo maléfico, não é isso. É porque a forma como ela é construída é uma forma que não beneficia a maioria. Beneficia um pequeno grupo, que é um grupo seleto de atletas ou de crianças que têm potencial para o desenvolvimento de uma habilidade para o esporte. Conforme o Projeto Futuro cresceu, várias crianças passaram a ter uma preparação para competições de alto rendimento. A consequência disso é a atual coleção de medalhas que os jovens do projeto da ABDA conquistaram. Para o coordenador de natação do Projeto Futuro, Daniel Pestana, esses bons resultados não excluem a essência do programa. Com certeza não. Na verdade, isso potencializa, né, o lado social, porque a maior parte dos resultados está vindo dessas crianças que vieram do projeto de baixa renda. Então, nossos atletas de alto nível que estão indo para os campeonatos, vamos colocar aí que 90% são crianças de nível social um pouquinho mais baixo, pensando na questão mais de valores, né, familiar. O sucesso do programa de natação e polo aquático do Projeto Futuro levou à sua ampliação para outras modalidades esportivas. A nova categoria foi o atletismo, que hoje já trabalha com mais de 350 jovens atletas de Bauru. Para o treinador da equipe de rendimento da ABDA, Neto Gonçalves, esporte e educação têm de caminhar juntos. Na escola de hoje em dia, eu entendo que com essa política nova, eu acho que as crianças estão passando sem se esforçar tanto. E no esporte já depende bastante do esforço dela. Então, é isso que eu acho que falta um pouquinho no ambiente escolar. Mas eu entendo que o governo teria que ter uma política no Brasil que envolvesse os dois, como é feito nos Estados Unidos, né? O esporte e a escola estão de mãos dadas, né? O Projeto Futuro de Atletismo, assim como nas modalidades de polo aquático e natação, vem trazendo medalhas para seus atletas nas competições que disputa. O treinador da equipe de rendimento da ABDA, Neto Gonçalves, disse que não esperava esse sucesso imediato de seus atletas. A gente nem esperava tantas medalhas em nível nacional, até internacional, e já tem aparecido bastante. Estou muito satisfeito e espero que melhorem, né? Que apareçam mais atletas, mais crianças com potenciais e que o projeto continue tendo esse aspecto social, mas também abrangendo o esporte também, o rendimento. Ao todo, mais de 2.700 crianças estão ativas no Projeto Futuro. A equipe de profissionais que administram e trabalham no programa conta com nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, entre outros especialistas. A maior parte do projeto é custeada pelo seu empresário fundador. Porém, ainda possui algumas outras receitas vindas do governo federal, municipal e empresas parceiras privadas. Para o professor da Universidade Federal do Paraná, Luiz Tomassin, não existe um padrão específico do orçamento nacional destinado ao esporte. Hoje nós não temos padrão mínimo de ações obrigatórias na área esportiva por parte dos municípios, dos estados e da União, que seja vinculado a um certo orçamento público. Então, o que acontece é que existem iniciativas esportivas, iniciativas de projetos. Esses projetos, eles acionam algumas vezes recursos públicos diretamente, recursos que estão no orçamento dos municípios ou dos governos estaduais ou até da União, mas uma parte grande também desses projetos acabam sendo financiados por outras fontes de financiamento, que são os apoios, as leis de incentivos, os patrocínios. O professor Luiz Tomassin encerrou falando sobre a desigualdade de recursos que um projeto esportivo tem em certas regiões e municípios diferentes. Óbvio que toda essa forma de investimento que ela vem diretamente de instituições, de projetos, de apoio de empresas, eles têm importância. No entanto, eles acabam criando uma certa fragmentação da oferta de programações esportivas, de projetos esportivos, e, portanto, também uma série de problemas de desigualdade na oferta, porque nós nos deparamos com regiões das cidades, com municípios que recebem um atendimento maior e municípios ou regiões das cidades que acabam não recebendo. Muito bem, depois da locução do Heitor Fassini, vamos aos tradicionais agradecimentos, né? Quem colaborou com a matéria desta semana, o professor da Universidade Federal do Paraná, o Luiz Tomassin, a professora Dulce Maria Suassuna, da Universidade de Brasília, coordenador de natação da BDA, Daniel Pestana, também o treinador da equipe de alto rendimento da modalidade de atletismo, também da BDA, o Neto Gonçalves. Conosco agora, para fazer parte aí deste bate-papo a respeito da matéria, estamos recebendo o Isaac Toledo,
também a Gabriela Brizotti e o Leonardo Guerino. Deixa eu começar com o Isaac Toledo. Isaac, fala um pouquinho aí do conteúdo feito nesta semana, fala um pouquinho mais desse projeto, uma vez que você ouviu aí os cabeças, os principais envolvidos aí nessa iniciativa que é tão bacana. Um abraço para você. Abraço, Guilherme, abraço a todos da mesa e aos nossos amigos ouvintes. Então, Guilherme, na minha primeira participação aqui no Observatório, a matéria foi sobre fair play. E você tinha levantado essa questão para mim da questão de educação nas categorias de base, né, para o pessoal da base. E eu tinha falado aqui que era muito importante que o esporte nunca poderia ser dissociado do social. É preciso ter esse acompanhamento dos dois lados, no âmbito social e no âmbito esportivo, para que as crianças possam encontrar os seus caminhos e desenvolver outras habilidades. Em modalidades individuais, como natação e atletismo, foco, determinação, né, ter um objetivo, tentar alcançar uma meta. E nos esportes coletivos, como o polo aquático, aprender a trabalhar em equipe e como essas habilidades, né, suas habilidades individuais, podem contribuir para o melhor funcionamento do grupo. E a gente foi até os locais das atividades, principalmente de natação e polo aquático, e a gente viu que realmente as crianças têm isso, elas interagem muito entre elas conversam bastante, elas brincam muito, dão risada, e estão lá praticando esporte, se divertindo, e isso é muito legal, porque a BDA dá toda uma ajuda de custo, tanto de alimentação, transporte, para que essas crianças possam continuar frequentando. E eles também têm um rigor muito grande em acompanhar o desempenho escolar das crianças. O próprio dono do projeto, né, o idealizador do projeto, a gente ficou sabendo que, por conta própria, ele mesmo confere se a criança está indo bem, se ela está com algum tipo de problema, o que fazer para ajudar. Então, foi muito bacana. E na questão do atletismo, foi bem legal que ano passado eu fiz uma matéria para uma disciplina da Unesp e entrevistei o Cabo Alcides. Eu fui até o local lá ver o treinamento de atletismo e pude ver que ele tem um carinho muito especial com essas crianças. Ele realmente quer que essas crianças tenham um futuro melhor, não só no esporte, mas também como bons cidadãos para a cidade de Bauru. E é isso que realmente é o principal objetivo, né? Dar oportunidade. Se vai depois mesmo ficar no caminho do esporte, de repente virar um atleta, isso é uma outra história, mas pelo menos você dá a oportunidade dessas crianças praticar um esporte, sair das ruas muitas vezes, e essa iniciativa começou em 2010, né? Muito bacana aqui na cidade de Bauru. Tuca, Zeca, Carlão, antes até da participação da Gabriela e do Leonardo, queria ouvir também a consideração de vocês. Pois não, Tuca? Não, eu sempre defendi aqui, eu acho que é uma coisa que anda meio sumida das escolas, né? A prática da educação física escolar. Eu acho que muita gente da nossa geração, né, Zeca, teve o primeiro contato com as diversas modalidades esportivas na escola pública mesmo, né? Eu sou até alvo de gozação de alguns amigos porque eu fui campeão avarense de salto triplo, né? Olha só. Mas quando que você pensar que um rapaz de 12, 13 anos ia ter acesso a aprender salto triplo, né? Não foi minha vocação, eu não segui isso, mas se você tem o acesso à prática esportiva, você pode ter aí também descobrir algumas pessoas que podem se destacar no esporte. Porque o que eu mais vejo, assim, você vê as entrevistas de vários atletas, como você começou praticando esporte? Muitos deles falam, eu tinha asma e o médico mandou eu fazer natação, né? O médico achou que eu era hiperativo e me mandou fazer judô. Mas raramente você vê essa coisa de que não, eu aprendi na escola, desde pequeno eu tive um professor de educação física que me levou a praticar determinado esporte. E isso me parece estar ficando cada vez mais raro, né? Então acho que essa iniciativa é muito interessante, principalmente pelo tema da inclusão social, porque a gente vê também que a prática esportiva está muito mercantilizada, né? Se você tem um filho, ele tem que pagar uma escolinha de futebol, tem que pagar uma escolinha de voleibol, tem que pagar uma escolinha de natação. E não é todo mundo que tem acesso a isso, então qualquer iniciativa nesse sentido eu acho louvável. Já que você citou a questão da educação física escolar, eu queria fazer um testemunho. Claro. Eu fiz o antigo ensino ginasial, né, que hoje faz parte do fundamental e médio, fica misturado, né? Mas enfim, antiga quinta, sexta, sétima, oitava série. Ginásio. O ginásio eu fiz numa escola pública em São Paulo, no bairro de Pinheiros, o famoso Colégio Estadual Godofredo Furtado.
E a gente tinha na 5ª série futebol de salão, 6ª série basquete, 7ª série handebol, 8ª série vôlei. Então eu aprendi essas 4 modalidades de salão, indoor, em função da escola. E como a escola não tinha outra estrutura, não tinha pista de atletismo, não tinha piscina, ela não poderia ensinar outras modalidades. Mas eu me sinto privilegiado por, numa escola pública, ter podido manter contato com 4 modalidades, das quais uma eu já conhecia, que era o futebol de salão, mas as outras eu não sabia as regras, os fundamentos, a prática, assistia poucas vezes na televisão. Então acho que esse tipo de iniciativa vem somar-se a essa outra que para mim deveria envolver a Secretaria Estadual de Educação. Dotar as escolas públicas, especialmente as públicas, de estruturas esportivas, com ginásio, com qualquer tipo de estrutura que permitisse essa prática. Que conseguisse deslocar os alunos às mesmas estruturas já existentes e as aulas pudessem ser ministradas nesses espaços também. Numa cidade como Bauru, em várias cidades do interior, em que a deslocação é mais fácil em função de trânsito, de distâncias, era muito possível que algumas estruturas públicas da prefeitura ou mesmo do estado pudessem ser utilizadas por alunos nos seus horários de educação física. Obviamente deveria ter uma estrutura de transporte, colocar mais de uma turma para poder fazer aquela prática ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, numa pista de atletismo, você pode ter vários alunos, cada um fazendo algum tipo de atividade, 100 metros, 200 metros, salto em distância, salto em altura, que é fazer com que as pessoas pudessem ter contato com outras modalidades, para além dessas indoor que eu já citei. Né? E queria só lembrar que há 2 semanas a TV Unesp publicou uma matéria sobre um outro projeto muito semelhante a esse, um pouco mais incipiente, que é o Leões do Ringue, que é uma oficina de boxe que procura também fazer uma espécie de inclusão social a partir do ensino para crianças na faixa dos 10 aos 16 anos, que vão com uma estrutura ainda precária, as luvas são usadas em outras academias, mas enfim, pela abnegação de um indivíduo, agora me foge o nome dele, que montou essa estrutura, tem um pequeno apoio do poder público, da prefeitura. E eu queria dizer que esses exemplos, para mim, são o verdadeiro legado que a Olimpíada pode deixar, os Jogos Olímpicos do Rio. O legado não é a estrutura de mobilidade no Rio de Janeiro, não são os ginásios, as arenas esportivas. O grande legado é mostrar para o cidadão brasileiro que o esporte é uma possibilidade de inclusão social antes de tudo. Se depois, como o Guilherme disse, o garoto vai se tornar um atleta de alto rendimento, competitivo, essa é outra história. Mas a prática esportiva deveria ser disseminada, como acontece em vários países europeus, nos Estados Unidos, em que você tem essa possibilidade de prática e depois decide o futuro em função das características e circunstâncias de cada um. Não, só queria dizer que eu gostei muito da matéria porque eu desconhecia o projeto. Eu já vi o logo aí em uma das piscinas que acontece o treinamento, ali onde era a antiga sede social do BTC, hoje é uma empresa, e a piscina ficou mantida ali, então a gente sempre vê o logo. E acho que muita gente em Bauru não conhece, então acho que o Observatório tem essa função também de divulgar esses projetos, né? Que tem essa relevância social. Trazer para a mídia e mostrar, né? De repente até mais pessoas podem ouvir agora o programa e se interessar, buscar uma vaga também, uma oportunidade. Agora eu fiquei curioso com uma coisa, não sei se vocês têm esse dado. O quanto do investimento se deu para fazer essa apuração ou não? Então, a gente até chegou a perguntar, mas a assessora Bárbara, que foi quem atendeu a gente primeiramente, ela não entrou em detalhes de números com a gente. Tá certo. Mas ela garante que 95% é do idealizador do projeto. E o interessante também é que o nome do idealizador, da empresa que idealizou o projeto, não aparece, né? Então não tem nenhum intuito aí mercadológico, publicitário, para a empresa, ou seja, talvez seja uma ação mesmo dele como empresário bem-sucedido e que ex-praticante de polo aquático, né? Sim. E que quer que outras pessoas também tenham essa prática na sua vida. Um acesso nessa oportunidade. Deixa eu ouvir também o Leonardo Guerino e a Gabriela para falar um pouquinho desse tema, afinal de contas eles participaram também e fizeram conteúdo dessa semana, começando com o Leonardo. O que você achou desse tema? Qual a sua opinião a respeito, Leonardo? Um abraço. Olá, Guilherme. Olá, amigos da mesa. Olá, amigo ouvinte. Bom, eu vou deixar de lado aquela tão famosa imparcialidade do jornalismo e vou dizer uma coisa. Eu vou dizer que fiquei completamente encantado com o projeto, com o engajamento que os profissionais e que as crianças estão tendo e, não poderia ser diferente, com os resultados que eles estão tendo. É um projeto muito interessante, muito legal, que tem dado resultados e que é simplesmente fenomenal.
E também gostaria de destacar outro ponto, eu queria agradecer demais a Bárbara Takimoto, que atendeu a gente, ela é assessora do projeto, que deu toda a atenção pra gente, para falar sobre ele, tanto na questão de nos apresentar, de nos passar os coordenadores que cuidam dele. Deu o passo a passo, né, a Bárbara? Sim, completo. Trouxe... Completo, ela deu total atenção para nós todos da equipe, e ela foi muito atenciosa. E também que ela foi nossa veterana. Diga-se de passagem, se formou em 2012, ela se formou aqui na Unesp. Ela que se propôs a levar a gente até o local lá da natação para que a gente pudesse conhecer o projeto de perto também. Uma iniciativa muito bacana, sendo que ela não tinha obrigação nenhuma. Queria lembrar que a sugestão desta pauta é do nosso diretor, Fábio Fleury, claro. Que aliás está muito interessado em praticar polo aquático. Ele só disse que primeiro precisa aprender a nadar, para depois poder praticar a atividade. E depois achar uma seleção, uma equipe sênior para ele jogar. E foi muito feliz na sugestão, o nosso querido Fábio Fleury, porque vira e mexe a gente vem com um assunto polêmico, alguma coisa que é muito bacana da gente discutir também, mas tenho para mim que esse tipo de assunto, quando a gente envolve aí crianças, tendo oportunidades, tendo uma chance, eu fico muito, muito feliz, fico muito, muito feliz mesmo de reportar e trazer esse tipo de informação para os nossos ouvintes. É o tipo da informação que dá gosto até de debater, discutir e trazer, né, Gabriela Brizotti conosco também. Um abraço. Um abraço. Primeiramente, né, eu fiz a entrevista com o professor da Universidade Federal do Paraná, o Luiz Tomassin, e eu achei muito interessante que ele contou de alguns projetos que ele faz parte, que ele já fez também, onde ele procurava levar as crianças carentes para praticar tênis, por exemplo, que é um esporte que não é tão visto assim como o futebol, por exemplo. Não é tão popular aqui no Brasil. Isso, então ele procurava levar essas crianças para praticar tênis. E hoje ele contou também que ele leva as crianças para praticar surf, que é também um esporte que não é muito distante da realidade da maioria. Isso, exatamente. Então eu achei muito interessante o esporte dele, que inclusive chama Socializações Esportivas, Experiências de Infância, que ele quer que as crianças pratiquem surf e tênis, inclusive, para saber ter uma noção como que é o esporte diferente da realidade deles. Isso também me fez lembrar, quando eu estudava no ensino médio, que a gente tinha educação física e a professora procurava levar a gente também para esportes diferentes. Tanto que eu tive luta greco-romana, que é uma coisa completamente fora da minha realidade, que se eu não fosse na escola eu não ia ter visto em lugar nenhum, a não ser em PAN e essas coisas assim. Então achei bem interessante isso do projeto dele. E também me chamou a atenção uma fala da Dulce Maria, onde ela fala que ela acredita que as crianças, essa inclusão não é para todas as crianças. É somente para alguém que tem aptidão ao esporte ou a certa modalidade. Então isso me chamou bastante atenção. Legal, fica aí o registro, portanto, e os parabéns também do nosso programa para todo o pessoal em relação à BDA e de tantos outros projetos. Importa o número de crianças você atende, 1.000, 2.000, 3.000, 5, 10 crianças, mas esse tipo de projeto na comunidade é sempre muito importante. Para fechar, pois não, Leonardo? Não, eu gostaria de saber a opinião de vocês, professores. Qual é a visão de vocês sobre essa fala da Dulce? E de que esses projetos só favorecem quem tem aptidão esportiva? Eu acho que é uma coisa meio ambígua, né? Eu tendo a pensar um pouco assim diferente. É a oportunidade que essa criança teve de ter contato com essa modalidade esportiva. Senão ela nunca teria. Né? A gente tem um projeto que tem aqui em Barra Bonita, que é de vela, né? Então tem um circuito em algumas cidades do estado de São Paulo que tem essa possibilidade de ter um lago, um rio, uma represa onde se pode praticar vela. É instalado o projeto. Então são crianças que nunca teriam condição. Imagina quando que você ia ter condição de ter acesso a praticar uma classe star, alguma coisa assim, né? Velejar. Então é oportunidade. De repente ali naquele momento você achou aquela criança que tem aptidão. Mas mais do que só isso que a professora citou, acho que é a chance de você ter contato com outras modalidades. Eu tive com atletismo, com corrida, com basquete, com vôlei, atletismo, handball, isso tudo na escola. Então, para desmistificar um pouco a ideia do professor que só dá a bola de vôlei para as meninas e a bola de futebol do salão para os meninos, né? Então tem que repensar também o papel importantíssimo do profissional, do educador físico, professor de educação física, na formação desses atletas. Porque a nossa base populacional de crianças que podem praticar é enorme. O problema é o acesso, é a condição
a praticar determinadas modalidades esportivas. Vou fechar com um exemplo, a questão da ginástica artística no Brasil. A partir do momento que teve a Daiane, né, ela começou a se destacar, aumentou o número de praticantes, e com a possibilidade de ter um centro de treinamento conduzido pelo Oleg Ostapenko, que era um ucraniano lá em Curitiba, se eu não me engano, o esporte o Brasil passou a ser um destaque, passou a participar do circuito mundial de ginástica artística, que era uma coisa impensável. Começa com a Daniela Hipólito, Diego Hipólito, Jade Barbosa e a Daiane dos Santos. E a Daiane, que foi o grande boom, por ser uma menina negra, né? Então você fala, olha, uma menina negra praticando ginástica artística. Era uma coisa que você falasse isso na década de 70 no Brasil, ninguém ia acreditar. A leitura que eu faço da fala da professora é esse afunilamento para quem vai se tornar um atleta de alto rendimento. Obviamente que esse tipo de iniciativa vai fazer um funil, e são pouquíssimos que vão chegar a um profissionalismo dentro da atividade esportiva. Agora, eu acho que independentemente de quem tem aptidão ou não, a inclusão está em simplesmente participar. Né? O simples fato da pessoa estar inscrita numa atividade dessas, poder participar dela com outras pessoas, outras crianças, para mim já é inclusivo. Não, e tem uma coisa, só para fechar, Carlão, desculpa, porque quando você conhece as modalidades, você quebra um pouco aquela coisa que tem que ter um biotipo determinado, né? Eu não sou alto, eu não vou jogar basquete, então eu posso jogar outra coisa, pensar assim profissionalmente, né? Se é um menino que é um pouco mais musculoso, que é o que a gente chama do gordinho, de repente ele pode aprender o arremesso do disco, o arremesso do peso, o arremesso do martelo, o levantamento de peso, que demanda outro tipo de biotipo, né? De uma pessoa mais reforçada, e que não acharia espaço para prática esportiva em outras modalidades. Né? Então acho que isso também é importante. Acho que as duas propostas são válidas, né? Tanto a inclusão pelo esporte como o desenvolvimento de atletas, não é? Mas me parece que o propósito do projeto que vocês abordaram hoje não é esse, é de inclusão social pelo esporte, não para a prática do esporte, tão somente. Mas acho que as duas depende do propósito, do objetivo do projeto que está sendo colocado, e não vejo muita incongruência nisso que você falou. No material que a gente recebeu, eles falam que o projeto tem um objetivo e uma missão. Só para constar, tem mais de 2.700 crianças sendo atendidas pelo projeto. Então eu acho que essa questão de que todos eles têm aptidão necessariamente para o esporte não é fato. Não é fato. Mas é que o projeto não visa isso, pelo que eu entendi. Então, a gente falou do objetivo, que é a inclusão social, e eles têm aqui também a missão, que fala de formar atletas de alto rendimento nas modalidades de natação, polo aquático, transformando a cidade de Bauru em uma referência nacional. Importante lembrar que o que você falou, que as duas são válidas, é justamente isso. Você tem a inclusão, e a partir do momento que você percebe que uma criança tem o talento, você investir para que ela consiga trilhar um caminho de sucesso. Tanto que na quinta-feira, acho que a equipe sub-19 de natação ou de polo estava indo para a Itália participar do campeonato. Na semana passada estava voltando da Colômbia, que disputou o campeonato também. Ou seja, tem todas essas questões que, como o Zeca falou, é a inclusão social. Pelo fato de você participar, conhecer outras pessoas. Outros países, né? Talvez essas crianças, culturas, claro. Essas crianças vão ter a oportunidade de conviver com a seleção húngara de polo aquático, que vem fazer a preparação para a Olimpíada aqui. Então, todas essas pequenas experiências serão importantes na vida delas, na formação delas. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locuções de Guilherme Dias e Heitor Fassini, com comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Heitor Fassini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e Leonardo Del Sante. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um braço de extensão do GCEF, o Grupo de Estudos sobre Comunicação, Esporte e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas.
Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.